Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino. Vamos para mais um corte que eu preparei para vocês com as últimas notícias e atualizações do Flamengo, que tem partida muito importante logo mais contra o Atlético Mineiro. Olá, boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV desta terça-feira. Será que hoje é o dia do título? O Flamengo pode ser campeão brasileiro hoje por antecipação. E o programa fala muito sobre isso, com Pedro Moreno, Felipe Melo e Sérgio Xavier Filho. É um programa pré-título de hoje, Serginho? Tudo bem? Bem-vindo à Seleção. Tudo bem. Olá, Felipe, Pedro, todo mundo que nos assiste. Eu acho que não, viu? É? Eu acho que não. Eu acho que o Atlético tem tudo para dar uma bela de uma engrossada, não vai querer entregar mais um título para o Flamengo em casa. Acho que se tinha um adversário ideal por um Atlético deprimido após uma perda de título, é o Flamengo. Que eu acho que ele remobiliza, reesquenta tudo. Isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que o Atlético vai ganhar. E acho que a gente não vai ver um Flamengo completo. A gente vai ver um Flamengo com jogadores no banco. Eu acho que hoje vai ser um dia, Rizek, de celular. Eu acho que vai ter uma distribuição farta de telefone celular nos bancos de reserva. Acompanhar o jogo do outro, e que é justamente o mesmo outro Palmeiras que estará na final do sábado, é fundamental para você saber o quanto que você vai apostar nesse jogo especificamente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de Palmeiras. Palmeiras eu tenho muitas dúvidas sobre o que o Palmeiras vai fazer hoje à noite. Ontem à noite, quando veio a notícia que os 11 estavam fora, né? Os 11 quase titulares praticamente, eu pensei, bom, jogaram a toalha total. Só que aí depois vem a notícia de que esses caras vão para Porto Alegre. Vão para Porto Alegre e depois treinar em São Paulo hoje. Então tem, digamos assim, um ruído de comunicação ali que a gente vai ter que ver à noite o que vai rolar. Mas deixa eu já me adiantar. A explicação oficial é a seguinte: o voo sai de Porto Alegre para Lima. Já há algum tempo o voo marcado, né? Antes de saber da situação do Campeonato Brasileiro. Então os jogadores ficaram em São Paulo, treinam em São Paulo, vão para Porto Alegre porque o voo parte de Lima. Se esses jogadores que treinam hoje em São Paulo vão para o jogo, é uma decisão da comissão técnica. Mas a informação acho bem improvável que isso aconteça, mas eu não tenho a resposta para dar. E depois eu vou te provocar. Quando você disse que o Galo tem tudo para complicar a vida do Flamengo, eu estou procurando esse tudo, assim. Cadê esse tudo aqui? Mas já a gente fala sobre isso. Felipe, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, amigo, a todos que nos acompanham. Eu penso que o Abel, o time treinou, o time ele faz certo, porque primeiro que vão sair de Porto Alegre para Lima, mas mais do que isso, estarem todos juntos, né? Por mais que eu entenda que esses atletas não vão nem para banco de reserva, de repente pode ir um ou outro para banco de reserva, pode, mas não vão entrar. Creio que a grande maioria nem para banco vai, mas estarão juntos, porque é uma semana muito importante. É uma semana que vai definir realmente, mais do que o título brasileiro, vai definir o primeiro tetracampeão da Libertadores para o Brasil. E as duas equipes querem muito isso, né? São dois gigantes e que querem ser o primeiro tetracampeão. Parte daquilo que eles já tinham planejado, né? Desse treinamento de hoje, dessa viagem para irem para lá. Mas eu acho que se tivesse alguma coisa na cabeça do Abel de contar com esses atletas no campo hoje, esses atletas teriam ido no dia anterior com os outros que vão jogar. É o que eu penso e tem muito claro isso. Agora, o Flamengo, eu penso o seguinte, eu penso que o que o Atlético Mineiro deve estar pensando hoje, os atletas, a torcida será que a gente vai deixar o Flamengo ser campeão mais uma vez na nossa casa? Está virando o salão de festa do Flamengo. E isso aí eu acho que realmente vai dar um pouco mais de esperança para o Atlético Mineiro, os atletas entrarem dentro de campo e darem a vida dentro de campo. Porque não foi isso que eu vi ao longo desses jogos atrás, né, desses meses. Eu vi hoje um Atlético Mineiro que até jogou bem um jogo ou outro, mas que sempre que precisou deixou a desejar. Foi assim num jogo que eu inclusive falei e fui assim, bem incisivo quando eu falei: o Atlético Mineiro vai vencer a Sul-Americana, porque o Lanús é muito fraco, o Lanús é muito abaixo. E o Lanús competiu e mereceu inclusive o título. O Atlético Mineiro
muito mal. Então, eu vejo com uma probabilidade muito grande do Flamengo sair com a vitória lá. É claro que futebol tudo pode acontecer. O Atlético Mineiro pode entrar de campo, fazer o jogo da vida, fazer o jogo do ano e vencer o jogo, porque futebol se define em detalhes. Mas eu penso que o Flamengo tem totais condições e uma probabilidade enorme de sair vencedor também, jogando na Arena MRV. Pedro Moreno, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde a você, Serginho, Felipe, todo mundo ligado com a gente. Assim, óbvio que além do que está em jogo, né, a disputa do título brasileiro de 2025, acho que a grande graça dessa noite de hoje é que está tudo absolutamente dentro do imponderável. Acho que com exceção de uma goleada que possa haver de um lado ou para o outro, todos os resultados, nenhum resultado vai ser uma surpresa. Porque é muito possível do Grêmio conseguir vencer o Palmeiras, até porque o Grêmio é muito valioso para o Grêmio essa 8ª posição do Campeonato Brasileiro, que dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, pode dar uma vaga na Libertadores. Assim como é possível também o Palmeiras, mesmo com o time praticamente todo reserva, vencer o Grêmio jogando fora de casa. No jogo em Belo Horizonte, o Galo vindo mordido, com relação ao que o Serginho falou, eu acho que o que o Galo mais se apega, mais do que desempenho no futebol, é a rivalidade. Mas a gente viu até nas informações com relação à venda de ingressos, a torcida não está mobilizada para esse jogo contra o Flamengo, mas é possível que o Atlético, com a qualidade dos jogadores que tem, conseguir vencer o Flamengo com um time muito modificado. Até porque, Pedro, não para os jogadores, mas para os torcedores, vencer o Flamengo hoje, assim, como o único prêmio de consolação, que é a rivalidade, pode ser deixar o Cruzeiro vivo também. É isso, pois é. Mas aí, e do outro lado, é super possível também o Flamengo conseguir ir a Belo Horizonte, mesmo com um time muito modificado, mas é um timaço ainda assim, com jogadores super decisivos, e o Flamengo também vencer o Atlético. Então, qualquer resultado que haja hoje à noite, com exceção de uma grande goleada, que eu não imagino que vá acontecer para nenhum dos dois lados, qualquer resultado é absolutamente possível. E aí eu acho que esse imponderável, que é o gostoso do futebol, eu acho que vai fazer com que a gente tenha uma grande noite de futebol nessa terça-feira, independentemente do título ser decidido hoje ou não. Imponderável à parte, e o título pode ser... se o Flamengo ganha o jogo e o Palmeiras empata, acabou o campeonato, né, gente? Não é matemático, mas sim, acaba o campeonato. Sim. Bota a classificação, por gentileza. Acaba o campeonato, porque aí o Palmeiras teria que tirar um saldo que ninguém tira nas rodadas restantes. E matematicamente, se o Palmeiras perder hoje e o Flamengo ganhar, aí matematicamente o Flamengo hoje dá a volta olímpica, é campeão brasileiro. Mas se empatar o Palmeiras... Dá uma voltinha olímpica, dá meia volta. Aí o Flamengo ganhar, já acabou o campeonato, né? Aí já acabou o campeonato, né? É isso, porque a diferença de saldo que você não enxerga aí, eu vou ter que abrir o meu computador, ela é gigante. Então, assim, se empatar o jogo, o Palmeiras vai chegar... 21 gols. 21 gols, não vai tirar 21 gols. O Flamengo tem 50 de saldo e o Palmeiras tem 29. Né? Porque aí o Flamengo chegaria a 77, o Palmeiras chegaria a 71, o número de vitórias seria de 23 a 21, restando 2 rodadas, o Palmeiras poderia igualar o Flamengo em pontos e em número de vitórias, mas não vai tirar 21 gols de saldo em 2 rodadas, isso é inimaginável. Então, já que o imponderável a gente vai deixar para depois, vamos àquilo que a gente sabe, ó. Os jogadores que ficaram em São Paulo e aqueles que viajaram para Porto Alegre, né? Esses que ficaram em São Paulo, que a gente vai colocar na sua tela, são os titulares, né? Será essa a formação que entrará em campo no jogo de sábado contra o Flamengo? Será que o jogo de hoje pode apontar caminhos? Por exemplo, será que os jogadores que entram em campo hoje, o Giai come a bola, será que ele tem chance de ser titular sábado? Eu acho que quem comer a bola hoje tem chance de se colocar como uma opção para entrar no decorrer do jogo, como aliás aconteceu com o Daverson naquele 2021. Né? O Daverson foi um jogador que na reta final foi se colocando como uma grande opção para o Abel e acabou entrando e fazendo o gol do título. Então ficaram em São Paulo Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Andreas, Bruno Fux, Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. É muito tentador dizer que esse é o time que vai começar jogando sábado. Até porque o Andrés Pereira não poderia jogar o jogo, né, de hoje. De hoje. Exato. Suspenso. Mas o Andrés é titular absoluto, não se discute. Né? Será que então que o meio-campo vai ter... Não, o Andrés pode, cara. O André já cumpriu, né? Ele cumpriu contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Ele estava suspenso contra o Fluminense. Hoje ele pode jogar. É verdade. Poderia. Cumpriu contra o Fluminense. E o provável Palmeiras de hoje, porque a gente
Só tem os relacionados e dos relacionados fizemos essa provável escalação. Lomba, Giai, Benedetti, Mikael, Jefté, Martínez e Moreno, Felipe Anderson, Maurício, Bruno Rodrigues, Sousa ou Facundo Torres. É um bom time no papel. Um bom time, talvez até melhor do que o Grêmio no papel. Certo? Talvez até melhor do que o Grêmio no papel. É que a gente vai falar de um Grêmio que nos últimos jogos tem conseguido dar uma guinada em termos de rendimento, de desempenho. Mas assim, é um time que muito tranquilamente pode ir a Porto Alegre e vencer o jogo hoje. Eu tenho visto E você acha que é o time titular de sábado? Não, para mim até porque, assim, tenho visto muita gente argumentando com relação a não, mas é muito estranho o Abel, às vésperas de um jogo tão decisivo, de uma final de Libertadores, entregar, assim, qual vai ser a escalação da final. Mas, gente, se a gente for olhar na letra fria, não tem muito para onde correr do que é aquele time ali, que é a base do time titular do Palmeiras nos últimos jogos. Você pode ter uma discussão outra, numa posição outra, como o Kelvin ou o Giai, de repente o Fux ou algum outro jogador, o Aníbal ali, o Martínez. O Fux ser terceiro zagueiro ou volante, mudar a configuração mas, assim, do time. Mas na letra fria do que é o time do Palmeiras, a escalação para a final da Libertadores, não tem muito mistério. Assim como do lado do Flamengo também, não tem muito mistério. Talvez o mistério sejam os jogadores que estão em recuperação, que se poderiam jogar ou não poderiam jogar. Mas, assim, dos 11 titulares, pelo menos 8, 9 a gente vai cravar tanto de um lado quanto do outro. E se o Veiga, Felipe, sábado. esse assunto acho que é Seguidores. muito pra você, Mike cara, brasileiro. de fala para falar sobre isso. O Veiga, bota lá de novo o Campinho. Então, por exemplo, o Veiga não é um titular desse ano, né? Um jogador que oscilou bastante entre banca e titularidade, mas ele tem uma história gigante no Palmeiras. Gigante. E eu acho que essa história pesa também na hora de você, por exemplo, pensar, vou escalar o Veiga ou o Felipe Anderson, que não tem me acrescentado muita coisa, pelo menos na expectativa que se criou da chegada dele. Nenhum dos outros, não tem. Cara, o Felipe Anderson é muito bom atleta, sabe? E não é à toa que tem uma história até bonita na Europa, no Porto, na Lazio, sobretudo na Lazio, né? Eu tive a oportunidade de enfrentá-lo lá. Mas parece que a vinda dele para o Palmeiras, parece que está faltando um pouco mais de sangue, sabe? De entender o que é o Palmeiras, sabe? De quando perder um jogo, perder uma bola, o cara assim, olhar na cara dele e falar assim, nossa, ele está com raiva, ele está triste, sabe? Parece que tudo acontece e ele não está nem aí. E eu sei que não é dessa maneira, mas é o que transparece, né, para nós que estamos de fora, principalmente para mim. Então, é um grande jogador, mas que precisa voltar realmente a performar. A gente vê alguns jogos, Felipe Anderson, que vai muito abaixo, outros jogos ele joga bem, mas até agora não vi aquele Felipe Anderson que eu esperava da Europa. O Veiga, apesar de não estar vivendo um ano como ele vinha vivendo nesses últimos anos no Palmeiras, quando o Palmeiras precisou, ele foi decisivo. Haja visto a semifinal da Libertadores, quando ele entra no segundo tempo contra a LDU e muda completamente a dinâmica do jogo. Fazendo o gol, inclusive os gols da classificação, fazendo jogada. Então, assim, é um jogador muito decisivo para o Palmeiras. Então, se eu sou o Abel, eu prefiro colocar nesse momento um jogador que é decisivo, que vai me entregar. Na última final de Libertadores, em Montevidéu, entre Palmeiras e Flamengo, ele fez o primeiro gol. Ele foi decisivo naquela competição. E como foi em outras competições, e demonstrou esse ano. Mesmo no ano não muito bom para ele, conseguiu ser decisivo no momento que o clube mais precisou. Por isso eu iria de Veiga. Tem história no Palmeiras e no confronto. Exato. E ali o Alan, de titular, claramente ganhou a posição, né? Assim, se a gente for pegar o recorte dos últimos... do segundo jogo da semifinal da Libertadores para cá, se a gente for apontar um jogador, hoje quem é o cara do Palmeiras? É o Alan. Sobretudo no jogo que o Palmeiras foi muito mal, que o Alan foi o cara único que sobreviveu àquele jogo. Assim, né? o Alan, até comentei isso com alguns amigos, o Alan em determinados momentos desses últimos jogos do Palmeiras tem me lembrado o que acontecia com o Palmeiras com o Estevão. Que em determinado momento o Palmeiras tinha muita dificuldade de criar, de conseguir chegar no gol e só saía alguma coisa quando a bola caía no pé do Estevão. Se a gente for pegar os últimos jogos, dessa queda de rendimento do Palmeiras nesse recorte ali, de 5, 6 jogos, tem acontecido muito isso. O Palmeiras só consegue ser incisivo, só consegue ter criatividade quando a bola cai no pé do garoto. Sabe que eu acho que esse time que a gente mostrou, seria o teórico time titular, pode não ser exatamente como você falou, né? O grosso está ali, todo mundo, né? Mas, por exemplo, o Veiga tende a funcionar um pouquinho mais do outro lado, do lado do Alan, né? Então, talvez, taticamente,
fosse mais interessante ele ter ou o Felipe Anderson ou ter o Sousa, por exemplo, que também tem um bom jogo aí nos últimos. E a preservação do Veiga se justifica pela obviedade que ele vai entrar, né? Ele vai entrar depois. Eu concordo muito contigo. Assim, não necessariamente esse time que ficou vai ser o time titular. O time do início, eu até entendo que vão ter jogadores que vão iniciar o jogo de hoje, sabe? Que vão iniciar o jogo também de sábado. Eu acho que vão, assim, não necessariamente esse vai ser o time titular, mas o Veiga, assim, com certeza. O Veiga é um jogador muito decisivo. Muito decisivo, e é bom preservar ele. Vai entrar, com certeza. Não pode ser uma provocação pro Abel também, para quem vai entrar em campo hoje? Vocês querem um lugar sábado? Me provem hoje que vocês merecem esse lugar. Com certeza. O Abel é um cara muito inteligente. O Abel é um cara muito inteligente. Ele não faz nada que não seja pensado entre ele e o staff dele. Pode ter certeza, e já conversou com os atletas, tá? Você pode ter certeza que ele já pegou um atleta ou outro que ele de repente vislumbra num sábado, tá em campo como titular, e fala assim, essa é a sua oportunidade, vá lá. E a gente debate desde domingo no fechamento, debate divertidíssimo, inclusive, que saberemos a resposta logo mais, se o Abel estava falando a verdade ou não no sábado, quando ele praticamente jogou a toalha. Não, mas ele já falou a verdade, já. Tá certo. Ele falou a verdade. Ele rifou o brasileiro. No momento que você pega todos esses jogadores, que são os melhores jogadores do Palmeiras, a gente concorda, né? E você deixa eles em São Paulo e treina eles, ele já rifou o brasileiro. Então, o brasileiro pode vir de uma outra forma, mas assim, a primeira decisão dele foi, eu tenho uma prioridade claríssima, é Libertadores sábado, ponto. Agora, beleza, agora que eu já decidi isso, como é que eu faço melhor para tentar alguma coisinha no brasileiro? Mas que ele rifou, eu acho que isso serve até como mensagem. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, tudo tem uma primeira vez na vida. Inclusive o Abel não fazer joguinho e falar simplesmente a real. Sem joguinho, sem recadinho, se isso for confirmado hoje. Né? O de rifar, eu já não concordo. Porque tudo é um jogo mental, sabe? E o Abel conhece a sua equipe, conhece os seus atletas. E de repente, claro, nós não estamos no dia a dia. Isso é um pensamento meu. O treinador, vamos lá, Abel. Tô vendo esses caras aqui, estão treinando pra caramba, estão pedindo uma oportunidade. E esses atletas aqui já estão com a cabeça no sábado. Então eu vou tirar esses aqui, vou dar oportunidade para esses, que esses vão performar e vão fazer aquilo que eu quero para esse momento. São decisões. Então ele, de repente, ele fala assim, já estava com o pensamento, eu vou tirar esses caras, eu vou falar, tá rifando, eu vou jogar a responsabilidade toda para eles, sabe? Mas a gente vai entrar em campo para vencer. Porque existe o outro lado da moeda também. Você imagina o Flamengo entra em campo, vence, o Palmeiras não vence o jogo. O subconsciente do atleta do Palmeiras e traz uma responsabilidade para si até desnecessária. Os caras já foram campeões de um título que nós estávamos brigando até o final. Se a gente perder isso aqui, tá acabado o ano, pelo amor de Deus, entra com mais uma responsabilidade. Sabe? Então é mais um peso para os atletas do Palmeiras. Então eu não penso dessa maneira. Em 21, o Palmeiras foi enfrentar o Flamengo naquela final do Centenário, ele vem de 5 jogos sem vitória, mas era um cenário diferente. Exatamente. Porque o Palmeiras não brigava pelo título. É isso aí. Se o time hoje não ganhar, como você falou, eu concordo muito com você. Então assim, chegamos no 5º jogo sem vitória, roda a sequência do Palmeiras, estamos jogando mal. O moral do Palmeiras vai lá embaixo se ele não vence hoje com o time titular. Vai lá para baixo. E o time está cansado. Então, assim, eu acho que é uma forma de o Abel arrumar um fato novo para a final de sábado, já que o Flamengo vem jogando melhor, pelo menos foi o recorte de sábado, jogou bem melhor contra o Bragantino do que o Palmeiras contra o Fluminense, que é pelo menos ter a chance, o Palmeiras, de chegar mais fresco no jogo, de chegar mais descansado que o rival com uma semana livre de treino para os seus titulares. Nesse sentido, eu acho que é uma tentativa... Eu não vou dizer se é boa ou ruim, porque vai saber se ela vai funcionar, mas eu acho que ela faz muito sentido. Então, assim... Muito sentido. Primeiro, eu acho que não tem... Até conversava isso com o Felipe antes da gente entrar no ar. Eu acho que não tem certo e errado nessa situação. Eu acho que são opções. São opções, sempre são é uma estratégia. Mas é porque, independentemente do resultado de logo mais, certamente vai ter esse debate, foi certo ou foi errado. Na minha visão, não tem um certo e errado, são decisões, estratégias que o treinador tem que tomar. E a partir daí, eu acho que são 2 objetivos que ele tem. Primeiro, de certa forma, tirar um pouco da pressão do jogo de hoje, mais do que o Palmeiras já vai pressionado para essa final da Libertadores no sábado. Então, quando ele não escala o time reserva, o time titular, ele tira um pouco da pressão que pode acontecer em caso de um resultado que não seja positivo no jogo em Porto Alegre. E o segundo
que é uma questão que é fisiológica. Ele vai com os caras, de alguma forma ele pode tirar alguma vantagem de você ter 11 jogadores em tese que serão os titulares de sábado, que vão passar praticamente 7 dias focado, escutando o Flamengo, comendo o Flamengo, dormindo o Flamengo, e os caras vão chegar lá basicamente concentrados para esse jogo. Então, assim, acho que são esses dois objetivos que o Abel tem dentro de um campeonato que ele já viu que está muito encaminhado para o Flamengo. É isso. Não está decidido. Se acontecer, pode acontecer uma reviravolta absurda? Pode. Como eu disse na abertura do programa, qualquer resultado que aconteça hoje à noite é natural e pode acontecer. Mas, em termos de probabilidade, o que o Abel está se agarrando e o que o torcedor do Palmeiras também está se agarrando é de conseguir o título da Libertadores no sábado. Eu afirmo para você, como ex-atleta, e que vivi muito isso, que questões fisiológicas, nesse momento, não conta nada. Meu modo de pensar. Porque se o cara joga quarta-feira e depois ele tem uma final de Libertadores sábado, o cara jamais vai estar cansado. Mas jamais o cara vai estar cansado. E principalmente nos dias de hoje, que é a estrutura que nós temos. Na estrutura, quando eu falo nós, eu falo os clubes do Brasil, né? Flamengo, Palmeiras. E mentalmente cansado se perde o jogo hoje em Porto Alegre. Mas então, quinto jogo sem vitória. Mas você imagina por outro lado. Você imagina se o Palmeiras perde o jogo, o que pode acontecer? O Palmeiras perde o jogo e o Flamengo perde também. Aí os caras ficam, rapaz, se, aí é o se, né? Mas se coloca o time, se vence o jogo, a gente estava ali, era um ponto. Então, assim, isso é bom ou ruim, só o tempo. Só depois do tempo. Agora, eu lembro na final de 2021 que quando nós chegamos, o Flamengo tinha o melhor... hoje o Flamengo tem o melhor time que tinha em 2021, assim como eu acho que o Palmeiras hoje é o melhor time que também em 2021. O Flamengo chega no melhor momento e vai chegar no melhor momento que o Palmeiras. E eu lembro que a minha preleção, eu falei assim, eu tenho que fazer com que esses caras entrem com a adrenalina a 1000. Tem que estar com a adrenalina a 1000. O Palmeiras tem que fazer o primeiro gol do jogo, porque senão não vai ganhar, porque o Flamengo vem melhor, o Flamengo tem o melhor time, o Flamengo joga o melhor futebol. Né? E acabou conseguindo. O Veiga fez o gol, depois foi na prorrogação e o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o Davidson. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Flamengo vai chegar mentalmente melhor hoje, né? Nessa final de sábado. E se vai ser mais ou menos, vai dizer o jogo de hoje. Que se o Flamengo chega campeão, é uma outra coisa. Agora, cravar, como o nosso querido Denilson cravou, que o Palmeiras vai ser o campeão, isso... É uma trairagem. Ele falou, ele cravou no fechamento. Então, assim, isso eu já não cravo. Eu não cravo porque é um jogo, 90 Aí, minutos. Denilson. É isso, dois grandes clubes. Eu concordo com o Dena quando ele fala assim, ó, o Flamengo vai entrar como, né? O Flamengo é o time a ser batido. Para mim, o Flamengo leva vantagem nessa final. Mas eu não posso cravar nem que o Palmeiras vai ser campeão, nem que o Flamengo vai ser campeão, porque é um jogo só e são dois clubes gigantescos, com jogadores incríveis. Agora, volto a repetir. A minha expectativa nesse jogo é tão grande, mas é tão grande, que nada que não for a melhor final dos últimos tempos vai me deixar feliz. E é por isso que eu entendo o Abel, por tudo que você falou. Eu não sei se vai ser a melhor, mas que gera mais expectativa. Que expectativa, Eu entendo muito, cara. Então, diante de um momento em que o Flamengo tá quase campeão brasileiro, superando um Palmeiras que estava com o título na mão, só dependia dele, que tá jogando melhor, cara, o Abel tentou criar um fato novo, que é descansar o time titular, aliviar esses caras de um eventual fracasso hoje, de uma derrota hoje, e tentar chegar mais fresco para o jogo de sábado. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. O Flamengo... Aí agora vamos entrar no debate do líder. Só rapidinho, só sobre a questão do Palmeiras, sobre a questão física. Assim, obviamente o Felipe tem propriedade para falar isso porque foi atleta, mas a questão do desgaste que eu falo é assim, óbvio que nenhum jogador vai deixar de jogar uma final de Libertadores porque está cansado. Mas é que assim, a questão física do jogo de hoje para o jogo de sábado é que não é só um fato isolado desses dois jogos. Porque se a gente for pegar aqui... O jogo contra o Santos, dia 15, vários jogadores do Palmeiras, os titulares, não jogaram porque estavam em data FIFA voltando de viagem. 4 dias depois, esses jogadores entraram em campo para enfrentar o... O Arrascaeta é o cara mais decisivo. O Jorginho é o cara mais importante. Um cara que vem de lesões. Você vai botar ele no sintético? O que eu acho ao contrário do Palmeiras... Peraí, também, estamos tratando sintético, assim, jogou no sintético e vai se machucar. No que vem vai ter jogo pra caramba em sintético. Mas o que interessa é esse ano. Hein? E assim, o diagnóstico geral... é que o sintético machuca mais do que a grama natural. Isso é um diagnóstico de todos os departamentos médicos. Mas aí, né? Serginho, eu tinha esse pensamento também.
Até, volto a repetir, a entrevista do Felipe Luiz no início da temporada, quando ele fala, olha, ao invés de jogar num campo esburacado... Sim, mas essa é uma outra discussão. Não, exatamente, né? um campo esburacado e um campo sintético, né? Então é melhor você brigar pelo campo bom. Eu falo com você, a probabilidade que o atleta tem de se machucar no campo esburacado, ela é tão ou maior do que você jogar no campo sintético. E nunca é demais lembrar que o Palmeiras é o time de menos lesões. Exatamente. Já há alguns anos no futebol brasileiro. Você Treina e joga no sintético. Eu mudei. Confesso que mudei. Eu tenho humildade para falar para vocês que eu mudei. Eu falei assim, eu joguei muito tempo no sintético. Eu falei, eu paguei por isso e tal. Mas, cara, o campo esburacado é horrível. É o tornozelo que você pode torcer. O jogo em si fica feio, mas você pode torcer o tornozelo, você pode torcer o joelho, você pode cair. São várias probabilidades que você tem para machucar. Eu gostaria que a sim. gente tivesse gramados naturais, Bons. em todos os Mas, jogos. mas melhorou, né? Mas Melhorou. já que não tem... Ó, Maracanã, e são- não, mas tem. Ó, Não tem. Morumbi, ótimo. Morumbi sempre foi. Vila Belmiro, excelente. Perfeito. Arena do Grêmio tá excelente. Sim. Diagnóstico. Essa melhorou. Essa melhorou. Beira-Rio sempre foi ótimo. Beira-Rio sempre foi muito Vila bom. Nova é ruim, E a Castelão é ruim. Corinthians muito bom. E a Arena Corinthians, tá? esses quatro Mas não que tá são bom. assim. Corinthians bom. Não, O Mirassol não parece que tá acabou. bom. Mirassol, excelente. O Barradão tá bom. Sim. Assim, a maioria é bom. A maioria. Dois, A maioria. tá? Dois que a gente... O Alfredo Jaconi, excelente. São vários que O melhoraram. Maracanã está bom agora, mas... Não, mas a gente tá falando da oscilou, realidade sim. hoje, né? Mas assim, como é, inclusive, autorizado pela FIFA, né? A FIFA faz uma inspeção, e o Brasil não decidiu, como o Brasil não tem uma liga, não tem assim, decisão tomada como na Holanda, por exemplo. A Holanda, a liga se reuniu e falou, não queremos mais. Então, a partir de agora, serão gramados naturais. No Brasil não tem, e seria uma guerra, assim, brutal, porque isso envolve relação comercial dos clubes com seus estádios, do Palmeiras, do Botafogo, do Furacão. Imagina, né? você coloca 2, 3, 4 milhões ali de investimento para colocar um gramado sintético e aí de uma hora para outra chegar lá, dar uma canetada e falar, não, a partir de agora não pode mais gramado sintético. Imagina Exato. a loucura que não seria. Então, assim, o gramado E é sintético é caro. uma realidade. O que ele, Não é barato. o que ele, de forma inequívoca, ele traz de problema para a saúde do jogador? O atrito é maior, ele é menos fofo do que a grama natural. Então, por exemplo, quem tem artrose, caso do Luizito Soares, você usar um piso mais duro vai te ferrar a vida, então ele não jogava, tem um problema crônico. E ele tem um risco maior de torção pela característica do gramado, não pelo buraco. Prende mais. Ele prende mais, são as características. De resto, eu sempre trago esse dado. O Palmeiras é o time com menos lesão no futebol brasileiro. E joga e treina em sintético. Eu acho que as decisões do Felipe sobre o jogo de hoje serão muito mais preocupadas com o jogo de sábado do que com o gramado de hoje, na minha opinião. Então, assim, se ele também- poupar o Jorginho, é porque ele... Pô, esse cara não posso de jeito nenhum que ele se machuque pro jogo de sábado. Não, é o pacote, não é só o E gramado. assim, gente, quem tem o uma pacote gordura todo. e quem tem uma gordura no campeonato é o Flamengo. Então, assim. Mas eu não queimaria essa gordura se eu fosse Não, ele. mas- Eu jogaria com o meu melhor Não, hoje, então, mas cara. é que assim, dá pra. Foi o que eu falei na abertura, dá pra ele ir pra Belo Horizonte com o time que, em tese, a gente tá vendo como 5 talvez o time substituições. que vai entrar em campo e ainda assim ele ser melhor do que o Atlético. E sem Eu arriscar acho que o jogadores Flamengo como hoje Arrasca, ele é como Jorginho. muito favorito contra o Galo. Muito favorito. Muito favorito. Penso igual. Muito favorito. Eu acho que as mudanças fazem Por com que diversos equilibram um motivos. pouco mais. Por diversos motivos. Pelo Galo, Exatamente. Pelo Galo e pelo Porque por Flamengo. si só o Flamengo já é melhor, os exato. atletas, e vive um momento muito melhor. E por outro lado, o Galo, assim, vive um momento pra baixo, gente. Eu acho que está bem equilibrado. Eu também. Eu acho que está bem equilibrado pelas equilibrado- equilibrado pelas circunstâncias. Se a gente estivesse falando pelo de time Flamengo titular com ter time um jogo titular, importante da Libertadores Quando- e pelo quando o e pelo Memphis chegou Atlético tá E mordido. digo mais, a dar um equilíbrio. aqueles ali. torcedores que vão no estádio são os torcedores raiz, né? Assim, é horrível o estádio vazio, porque você escuta tudo. Não. Não, e se eu as fosse atleticano, reclamações. eu iria hoje pra xingar o time. Mas é isso, o fator- você escuta tudo. Então, o Esse fator, fator é o importantíssimo. fator casa hoje, muito provavelmente, não vai jogar a favor do Não Atlético. vai jogar. Perfeito. Não vai Não jogar vai a favor jogar do por Atlético. Deus. Vocês acham contra o Flamengo? Sim. Eu não acho, não. Eu não acho, não. Mas, o que eu Serginho, acho é que vai ter menos A compra- gente, então, tá? mas assim, vai ter menos muito gente. menos Mas tiraram gente. o título Por do isso que eu falo, Flamengo. Isso sim. como tem pouca pessoa, aí dá aquele eco, você escuta tudo que o cara fala aqui, Não, você e escuta. outra coisa, tiraram o título do Flamengo, esse motivo da rivalidade, beleza, que poderia ser um motivo que levaria os mais ensandecidos pro estádio, pode deixar o Cruzeiro vivo. Não, o Cruzeiro tá Como fora. não, O Serginho? Cruzeiro tá fora. Sério, porque assim, pro Cruzeiro passar,
o Flamengo não pode ganhar do Ceará, por exemplo. Exato, no próximo jogo. exato. Não, mas, né? não, eu acho que Flamengo deve deve ganhar do brasileiro. Ceará. Então, sim, mas o atleticano e o cruzeirense também sabem Mas disso. o torcedor não pensa dessa maneira, não. Ah, Assim, deixar o Cruzeiro vivo. torcedor fala assim, O Palmeiras ainda- sim, tá, mas o Cruzeiro não, O cara, tá torcedor, longe eu demais. acho que até pra desculpa, sabe o que o torcedor vai falar? O torcedor vai falar assim, não, eu prefiro perder em casa do que dar o título pro Cruzeiro. Isso, no boteco Assim, eu falo isso também. isso é o que Claro, eu tô dizendo. Mas não sou do boteco. Mas, gente, mais do que Cruzeiro e mais do que rivalidade com o Flamengo, o Atlético hoje está a 4 pontos do São Paulo com um jogo a menos. E o São Paulo é o 8º colocado. Aquela oitava posição que eu falei que é muito importante para o Grêmio. Que o Cruzeiro pode pro dar pro Galo, Atlético, inclusive. pode ser a única tábua de salvação para não ter que jogar mais uma vez uma Sul-Americana no ano que vem. Perfeito. Então, assim, a vitória hoje, mais do que a Bota a rivalidade. classificação, diretor, por favor, pra Mais visualizar do que a essa situação. rivalidade com o Flamengo, mais do que Tem um ajudar o monte de Cruzeiro, coisa é junto. fundamental para o próprio Atlético. Perfeito. É isso que move o Galo hoje. Tentar Ali, ó. terminar na 8ª posição e aí torcer para o Cruzeiro é isso. ou o Fluminense, se ele ficar entre os 7, ganhar a Copa do Brasil para ele jogar a pré-Libertadores. É muito prêmio de consolação. Dito isso, Flamengo, pra mim, favorito. Muito favorito, de longe. De longe. De longe. Não, e tem um histórico também. O Flamengo tem 3 jogos lá na Arena do Galo, 3 vitórias. Não é isso, Mas diretor? a história adora ser desafiada. 3 jogos lá, tudo bem que uma dessas vitórias depois foi derrota em pênaltis, né, na Copa do Brasil. Mas são 3 jogos lá, 3 vitórias. Eu acho que as alterações do time do Flamengo equilibram um pouco mais as coisas. Mas se a gente for olhar em termos de momento, em termos de leveza com que vai entrar em campo, aí não tem nem comparação. O Flamengo, de fato, entra muito mais leve, né? E entra numa fase muito melhor. Por exemplo, embora não Cebolinha, viesse jogando bem, mas assim, a atuação contra o Bragantino, coletivamente, faz com que o Flamengo chegue muito mais leve. Mas nesse a jogo. todos que nos acompanham, tudo isso aqui são coisas nossas, achamos muito nosso, porque dentro de campo tudo pode Foi acontecer. o imponderável que eu falei lá no início do Exatamente, já falando tudo pode. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo para vocês informação do nosso Flamengo. Lembrando para vocês que o jogo vai ser às 21h30 da noite. Decisão na Arena MRV. O Flamengo pode ser campeão hoje do Campeonato Brasileiro. Basta aí uma vitória e uma derrota do Palmeiras contra o Grêmio fora de casa. Então deixe seu like, se inscreva e ative o sino.